Bem-vindo a mais uma edição especial do OnConnection Covid-19. Você que está acompanhando esses eventos, nessa noite nós falaremos sobre as considerações de pacientes em tratamento de tumores geniturinários e realidade do Covid-19. E para discutir esse tema, nós convidamos o professor Dr. Marcelo Włocławski. Ele é urologista do Hospital Albert Einstein e da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e também ele é vice-presidente da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia Regional São Paulo. Marcelo, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Também estamos com o Andrei Soares, oncologista, diretor científico do LACOG, do capítulo de tumores geniturinários, bastante ativo na área de pesquisa clínica no Brasil, e é oncologista clínico do CPO, Centro Paulista de Oncologia, e do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vindo, Andrei. Marcelo, obrigado pelo convite aí, você e o Connection. É um prazer. E estamos agora com Benedito Carneiro, colega, especialista brasileiro já há mais de 15 anos radicado nos Estados Unidos, um expert também em tumores geniturinários e atualmente diretor de pesquisa clínica do Instituto do Câncer da Universidade Brown University, uma das universidades da Ivy League nos Estados Unidos, e que trabalha muito nessa área de tumores geniturinários, inibidores de PARP, imunoterapia, e que vai trazer para a gente também a realidade agora, né, do tratamento do manejo de tumores geniturinários nos Estados Unidos com essa questão do Covid-19. Vale a pena a gente começar, e a gente tem feito isso em todo o webinar, falado um pouco de como está a situação do Covid-19 no mundo, no Brasil, e o que tem aparecido, o que tem surgido na área de oncologia. Então, se a gente puder colocar os slides, eu acho que todos vocês já conhecem este website que a gente vai mostrar aqui, que é da Johns Hopkins, pode passar. A Johns Hopkins tem feito um trabalho brilhante na parte de engenharia, computando em tempo real, né, os casos de Covid-19 no mundo. E hoje, né, como vocês podem ver, hoje é dia 2 de abril, nós ultrapassamos 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 no mundo. Há 2 dias, o Brasil estava em 18º lugar entre os países com maior número de casos confirmados. Hoje, então, infelizmente, subindo num ranking que a gente não gostaria de subir, indo para o 17º lugar. E alguns dados mostram que para cada caso confirmado de Covid-19, a gente pode ter de 8 a 10 não confirmados, sejam pessoas assintomáticas ou com poucos sintomas. Então, a gente está vendo a curva subindo e a gente está, do ponto de vista epidemiológico, atrasados em relação ao mundo, no sentido de que a gente espera que os números aumentem nas próximas 2 a 3 semanas no Brasil. Podem passar próximo para a gente ver a parte de câncer. Né? Esse é o primeiro estudo que vocês já devem ter visto também, uma carta que foi mandada do grupo chinês para o Lancet Oncology em março desse ano, e mostrando que de um grupo grande de pacientes que tinham lá internados e com infecção pelo SARS-CoV-2, 18 de 1.590 ou 1% tinham antecedente de câncer. É um número muito pequeno, né? Eu acho que a gente tem que também pesar um pouco, saber o quantos foram testados, como foram testados. A gente tem discutido muito a questão de falso negativo nos testes, mas o fato é que 1% com antecedente de câncer é maior do que a população geral, que fica em torno de 0,3%, 0,4% infectados. E os pacientes com câncer, principalmente ativo e em tratamento imunossupressor, acabam tendo piores complicações da Covid-19, indo para ventilador mecânico e necessidade de UTI. E a severidade também é maior. Nesse gráfico que a gente pode ver, a curva de pacientes com severidade indo maior do que os pacientes sem câncer. Pode passar o próximo. E esse é o mais recente, agora de 25 de março, mostrando 2 coisas importantes. Um relatório prévio de pacientes hospitalizados por Covid-19 em uma única instituição chinesa mostrava que de todos os pacientes que estavam ali
hospitalizados, quase metade deles foram infectados em ambiente hospitalar, em janeiro ou em dezembro, prévio a tudo isso acontecer. Então, o risco de transmissão no ambiente hospitalar é alto e o paciente oncológico, a gente sabe que acessa regularmente serviços hospitalares, clínicas, e aí a grande preocupação, né? A gente sabe que o paciente oncológico ele também tem um risco maior de apresentar contaminação ou infecção pelo Covid-19. Pode passar o próximo. E esses autores propõem o que a gente está vendo, e o que a gente está querendo discutir aqui em cada patologia, né? Quais as medidas para reduzir a frequência de complicações desses pacientes e contaminação pelo SARS-CoV-2, e eles colocam como essas medidas de adiar quimioterapias adjuvantes em casos selecionados, cirurgias eletivas em tumores estáveis, medidas severas de proteção individual para pacientes e profissionais de saúde, alta vigilância e tratamento intensivo para pacientes com câncer e Covid-19. Ao menor sintoma de quadro gripal, avaliar esses pacientes de forma rápida. E para nós aqui, a pergunta que fica e que a gente vai discutir é como que essas modificações vão entrar, então, para os pacientes com tumores gênito-urinários. André, eu queria começar com você, que está no LACOG, tem discutido isso nas instituições que você trabalha, e eu acho que a gente pode dividir, começando com câncer de bexiga, né? Como é que você está vendo isso junto com o Marcelo, cirurgião, que certamente é quem recebe primeiro esses pacientes, na definição de conduta desses pacientes de uma forma geral? Marcelo, como você bem mostrou, eu tenho visto com muita cautela que os nossos pacientes oncológicos acabam tendo um risco muito grande de infecção e evolução pior, né? O que eu entendo talvez aqui a gente vai entrar até numa discussão entre o cirurgião e o oncologista clínico, isso que é bem interessante. O que eu entendo é que quanto mais distante o paciente ficar por mais tempo do hospital, é o mais importante. Então, acho que a gente tem que dividir em alguns cenários entre doença não músculo-invasiva e músculo-invasivo e entender qual é o melhor momento de cada terapia nessas doenças, porque, na minha impressão, quanto mais distante o paciente estiver do hospital, menor o risco que ele vai ter de infectar e ter alguma complicação. E isso envolve os times, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente tem que fazer o tratamento cirúrgico versus o tratamento sistêmico ou intravesical também. Quando a gente tem um cenário de hospitais privados, onde a população é um pouco mais selecionada, a gente sabe que a maior parte realmente do diagnóstico é de doença não músculo-invasiva. Mas a gente vê que no SUS, por exemplo, a gente tem quase 3/4 da população, essa doença muitas vezes é diagnosticada já tardiamente, talvez até pelo o trajeto que ele tem no sistema, que demora muito. Então, é muito importante a gente citar esses dois pontos. Não sei se o Marcelo até gostaria de falar um pouquinho sobre como é que ele encararia, e eu dividiria aí como é que a gente pode encarar e seriam sugestões nesses momentos dos pacientes com doença não músculo-invasiva, né, dependendo da classificação de risco. Eu concordo com o Andrei. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito peculiar em que não existe uma resposta certa. Acho que cada caso precisa ser analisado individualmente, parece meio clichê, mas acho que mais do que nunca isso é válido. E eu acho que cada centro, cada hospital, cada cidade, cada estado está vivendo uma situação diferente em relação ao Covid. Né? A gente vê São Paulo com muitos casos, mas a gente vê lugares do Brasil em que a doença ainda é muito incipiente. E eu acho que a gente tem que pesar muito essa questão de trazer o paciente para o hospital ou não, tempo de cirurgia, quanto de exposição a gente está trazendo para a equipe cirúrgica, né? Não é só o cirurgião, tem o auxiliar, instrumentador, anestesista, o pessoal do centro cirúrgico, quantas camas a gente vai usar no hospital, quanto de UTI, eventualmente numa cistectomia radical a gente vai ter que disponibilizar, quanto de centro cirúrgico a gente vai ter livre para operar esses pacientes, porque a gente sabe que muitos hospitais estão fechando os seus centros cirúrgicos para que pacientes fiquem entubados tratando do Covid. Então, acho que a gente tem que ponderar toda essa situação e aí, caso a caso, decidir. Focando na pergunta, então, em relação ao câncer de bexiga, eu acho que ele é o que traz mais dificuldade para a gente determinar qual a conduta certa. Acho que depois a gente vai falar sobre outros tumores geniturinários, mas o câncer de bexiga é um tumor, assim, capcioso, né? O tumor não músculo invasivo, um T1, por exemplo, de alto grau, em 40%, 50% das vezes ele pode estar substadiado e ser um tumor já invasivo. Então, eu acho que é importantíssimo para o câncer de bexiga ainda a gente fazer primeiro o diagnóstico. Contra quem que a gente vai brigar?
A RTU de bexiga é um procedimento relativamente simples, na maioria das vezes, que não demanda uma hospitalização prolongada, que na grande maioria das vezes o paciente não vai precisar de leito de UTI ou qualquer coisa desse tipo. Eventualmente ele pode ir embora no mesmo dia ou no dia seguinte. E aí, com os dados anatomopatológicos, a gente vai poder decidir os próximos passos. Excelente. Benedito, como é que está aí na Brown University, em Providence, como é que vocês estão se preparando para o COVID e nos pacientes oncológicos? Muito obrigado, Marcelo, e a todos pelo convite. Aqui, como já foi dito, é uma situação que está em evolução ainda, né, Marcelo? Cada dia realmente há uma atualização da situação, não só no estado, mas como no país, como você bem entende. E eu acho que um dos pontos centrais que foi mencionado é exatamente essa questão da individualização do tratamento, do planejamento para cada paciente. E vindo da época que a gente começa a vislumbrar marcadores biológicos, agora são marcadores quase sociais, de contexto social, né? que é iniciado no momento que os pacientes chegam na clínica, há uma triagem não só sobre sintomas, mas também por onde o paciente tem passado nas últimas 2 semanas. Aqui se tem viajado para estados vizinhos, como Nova York, ou tem tido contatos recentes, né? Isso começa literalmente na porta de entrada do hospital. E para lhe dar uma ideia melhor de como dar o preparo, eu acho que tem uma estratégia, né, de controle de exposição no ambiente ambulatorial e uma estratégia para o ambiente hospitalar, certo? No ambiente ambulatorial, a gente realmente o ponto-chave tem sido minimizar a exposição dos pacientes, e daí passa pela triagem, passa por substituindo as visitas por telemedicina, minimizando a exposição dos pacientes em tratamento dentro da própria clínica, tentando unificar as equipes, minimizar a exposição dos pacientes dentro do centro de infusão, tendo um cuidado maior com manter o contato direto com os pacientes por telefone para tentar identificar sinais precoces de sintomas que possam precisar de triagem ou direcionamento do paciente para teste, tá? E também essa comunicação com a equipe multidisciplinar, até mesmo para tentar minimizar exposição aos outros colegas no centro de radioterapia, por exemplo, né, tomografias, tudo isso. Então, é impressionante como isso está tendo um impacto em toda a trajetória do paciente, né, como todo mundo está vivendo. Isso eu acho que... Pode falar, Benê. Não, e assim, a gente pode falar depois um pouco mais da estratégia no ambiente hospitalar, isso que está sendo o ponto de maior evolução, na medida que os casos estão aumentando, então o hospital está tendo que redirecionar recursos, montar enfermarias dedicadas ao COVID, né? Ao mesmo tempo manter os recursos dos pacientes oncológicos preservados, entendeu? Então isso realmente é o ponto talvez mais complexo e mais dinâmico que está sendo explorado. Sem dúvida está tendo uma novidade atrás da outra diária. Se a gente for imaginar há 2 semanas, talvez, eu me lembro, a gente teve um evento com um colega internacional também na semana de 12 de março, e eu acho que ninguém imaginava que isso fosse acontecer tão rápido, né? Mas eu acho que tudo isso está sendo muito bem avaliado, essa questão de evitar ao máximo condutas desnecessárias. Mas a gente tem casos, e você que está participando, você pode mandar suas perguntas e casos para discussão. E dentro desse contexto de câncer de bexiga, a gente recebeu um caso clínico para um colega para uma pergunta bem prática, né? E é difícil, né? Eu acho que todos vocês falaram, é difícil ter uma resposta para todos os casos, tem que se individualizar e se discutir. Mas esse caso, por exemplo, um paciente de 61 anos com câncer de bexiga, um PT3N0, M0, ele fez uma cistectomia e linfadenectomia no começo de fevereiro. No PO18, no 18º dia de pós-operatório, ele internou por um quadro séptico de foco urinário grave, saiu do quadro, de antecedentes diabético e hipertenso, e ele já tinha o tratamento adjuvante que estava autorizado com o MVAC. E a pergunta que veio, né, diante de tudo isso, desse quadro clínico, comorbidade
e pós-internação, se o risco de infecção e complicação por Covid nesse momento, né, que a coisa está começando a crescer, os casos, justifica o benefício deste tratamento adjuvante. Eu queria começar com o Andrei e o Marcelo também, pensando como vocês estão mais na realidade do Brasil, o que vocês imaginam desse caso, qual que teria sido a conduta e qual que seria a recomendação daqui para frente. Veja, Marcelo, a gente não vai ter com certeza uma resposta correta, a gente vai ter a percepção que a gente tem da literatura. Recentemente a gente escreveu algumas recomendações de tratamento para tumor geniturinário, a gente deve, inclusive, a gente vai publicar isso, provavelmente a gente vai até liberar antes, mas se a gente trouxer para esse caso prático, isso é um tumor que poderia receber essa adjuvância, como foi recomendado. A gente sabe que os dados para adjuvância, de maneira geral, são relativamente frágeis, mas a gente sabe que existe um benefício sobre a vida global para esses pacientes. A grande importância aqui é ver como é que a gente pode minimizar a toxicidade. Então, quando eu enxergo um paciente com câncer de bexiga, que eu vou fazer um tratamento adjuvante, ele já veio operado, eu vou fazer um tratamento adjuvante em tempos de Covid, a minha ideia é reduzir a chance dele precisar internar. Então, a maior importância é sempre pensar em usar fator estimulante de colônia. Tá? Nesse caso que o colega falou, já vai fazer o MVAC, provavelmente vai fazer um dose dense, ele já vai reduzir o risco de neutropenia. Então, independente do esquema para ser escolhido, MVAC ou gemcitabina, cisplatina, a importância é que você use um fator estimulante de colônia. O outro ponto importante é que você pode tentar pensar e prever como vai estar o cenário no país. Existe um estudo bastante interessante do ano passado, se não me engano foi publicado no Urology, um estudo com um pouco mais de 3.500 pacientes, veja, um estudo observacional, e ele avaliou o tempo de início de quimioterapia adjuvante nos pacientes que trataram câncer de bexiga. E ele viu que os pacientes poderiam esperar até 180 dias e eles tinham benefício. É uma série de discussões se esse benefício ele realmente tem, eu vou curar, não vou o paciente, eu vou postergar a recidiva, ele vai ver um pouco mais, mas vai ter recidiva. Mas esse é um momento muito importante. Então, dependendo da estrutura que você tem, de uso de fator estimulante de colônia e o potencial, espera, porque o seu serviço de saúde, tá, como foi falado aqui, a UTI está cheia, a internação está cheia, tem risco de internar, talvez valha a pena você esperar para esse paciente aparentemente ser um impacto. O outro ponto é discutir se essa é a melhor estratégia de tratamento. Eu particularmente acho que a cistectomia upfront para esses pacientes não é, e não necessariamente por conta da neoadjuvância. Primeiro que a neoadjuvância também você pode atrasar a necessidade da cirurgia, entendendo como está o nosso cenário atual. E a gente tem alguns estudos menores, 200, 300 pacientes, mostrando que aparentemente esperar 4 ou 5 meses do início da quimioterapia neoadjuvante até a cistectomia não tem um impacto negativo para esses pacientes. E por outra maneira, o paciente T2 ou T3N0, eu consideraria fortemente hoje trimodalidade. A chance desse paciente complicar é muito menor que uma cistectomia. Então, se o paciente é um paciente que eventualmente pode, eu discutiria hoje cada vez mais. Você faz em 20 frações de radioterapia e você trata esse paciente com trimodalidade, com um potencial muito melhor de controle da doença dele. Então, esses são os pontos na doença músculo-invasiva que a gente deve colocar. Eu sei que o Marcelo coloca, eu sei que o risco da cistectomia é enorme, né? Necessidade de UTI, reinternação por complicações, tudo. Eu concordo com o Andrei nesse cenário, desse caso em especial. Eu acho que câncer de bexiga, T3, não é uma brincadeira. Esse paciente tem uma doença muito grave e ele precisa, agora que ele fez a cistectomia upfront, acho que dar sequência no tratamento dele com quimioterapia adjuvante. O Andrei já apresentou os motivos pelos quais isso é importante. Em relação a se ele deveria ou não ter feito a cistectomia upfront ou não, de novo, eu acho que a gente tem que tentar enxergar em que momento a sua instituição está passando, né? Eu acho que a grande maioria dos hospitais do Brasil ainda conseguem reservar algum leito de UTI para que um paciente seja submetido à cistectomia, se assim ele tiver indicação de fazer. Eu acho que talvez daqui a algumas semanas, talvez daqui a um mês, né, quando a gente espera o pico da doença, aí no final de abril, até meados de maio aqui em São Paulo, eu acho que a situação talvez esteja bem mais complicada, e aí sim a gente vai ter que bolar alguma estratégia em que a gente não precise internar esse paciente. E aí talvez a trimodalidade realmente tenha um papel importante em alguns casos selecionados. Então, eu acho que a gente precisa analisar caso a caso, não só para o paciente, para a doença, como a gente sempre fez, mas também em que cenário está a instituição em que esse paciente está inserido. Benê, vocês esperariam, pensando na químio, Andrei e Benedito, vocês esperariam para começar a químio para esse paciente? Dariam mais tempo para ele ou talvez discutiriam
individualmente, talvez, o benefício da químio nesse momento? Pronto. Eu acho que é crucial a gente sempre manter o norte do benefício concreto que a gente já conhece dos tratamentos, né? E daí adequar a situação, como o Marcelo bem sugeriu. Eu acho que nessa situação, assim, você sempre tem que deixar claro para o paciente que existe um benefício concreto daquele tratamento, né? A gente não pode negar isso e, por conta das circunstâncias atuais, aquele benefício talvez, né, não seja comprometido. Então, nós estamos tratando uma doença traz um grande desafio, uma possível letalidade no caso de recorrência. Então, eu acho que tem que sempre ter esse norte, né? A questão é difícil, eu confesso que aqui, por exemplo, eu não sei como vai estar a situação daqui 3 semanas. Então, eu não teria o menor temor em começar o tratamento tomando as precauções que já foram sugeridas, fatores de crescimento, e explorar talvez também qual seria o ganho com um tratamento mais intensivo, como o MVEC, versus outro talvez de menor intensidade, como decitabina e cisplatina. Entendeu? Então, acho que são questões que têm que ser discutidas, mas a gente não pode, eu acho que, eliminar o benefício do tratamento, né, de cada componente do tratamento, em detrimento de uma circunstância. Excelente. Esse ponto que o Benedito colocou, Marcelo, desculpa te interromper, eu acho muito importante, assim, claro, a gente precisa saber a estrutura que ele tem ali, né? Se ele vai dar o fator estimulante ou não. A gente sugeriu gencitabina e cisplatina, como ele também bem colocou, esse talvez é o esquema que a gente faria. Mas um ponto muito importante que tem aqui é realmente ter o norte, como foi muito bem colocado, de que se tem um benefício ou não do tratamento que você vai fazer. Por quê? A minha preocupação é que, provavelmente daqui 6 meses, 8 meses, que seja 10 meses, a gente vai entrar numa próxima normalidade. A gente espera muito que isso seja o quanto antes, mas a gente deve entrar. E o meu medo é que, se a gente não tiver muita atenção e cuidado a tratar os pacientes oncológicos de maneira geral nesse período, nós vamos ter um aumento muito grande de número de pacientes com doença metastática nos próximos poucos anos, porque os pacientes não estão sendo bem tratados no momento, claro, por problema da circunstância. Mas, então, eu acho que é muito importante a gente ter cuidado que não vamos parar tudo. A gente deve realmente ter esse norte para não ter esse risco de um boom de doença oncológica incurável lá para frente. Sem dúvida. Tem mais uma pergunta aqui, e essa vai para o Marcelo. Na hipótese de um paciente com um PT1 de alto grau precisando de RTU, como é que está a conduta entre esperar ou iniciar tratamento local imediato, ou dá para postergar um pouco? E aí eu vou pedir até para colocar uma tabela, que a gente teve uma publicação recente do grupo italiano, que a Itália, como todos sabem, está sofrendo bastante com a situação do Covid, e o grupo italiano fez uma apresentação, uma publicação na revista italiana de urologia, e eles estão colocando... Você pode abrir o mesmo? Então, se vocês observarem, né, o grupo italiano, eu adaptei do trabalho deles, pensando mais em procedimento cirúrgico, e é o que a gente acabou de conversar, né? Músculo invasivo não tem nem o que se falar, né? E não músculo invasivo de alto risco, também tem algumas recomendações aqui, e gostaria de ouvir o Marcelo a respeito desse caso, né? É um PT1 de alto grau, precisando de RTU, né? O que você tem feito? Então, eu acho que são 2 cenários diferentes, né? Então, se ele não tem diagnóstico e a suspeita seja, através de um ultrassom, o que quer que seja, de que ele tenha um tumor superficial de bexiga, um não músculo invasivo, eu acho que não tem muita discussão, esse paciente deve ser submetido a RTU de bexiga para confirmar esse diagnóstico. Eu acho que a pergunta do colega diz respeito a um paciente que provavelmente já tem o diagnóstico histológico e talvez tenha que fazer uma re-RTU para confirmação. E aí a gente cai numa situação bastante peculiar. E eu acho que a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, se o próprio colega fez a RTU, né? Então, se ele mesmo fez a RTU, veio um T1, ele tem boa chance, ou quase certeza, de que ele ressecou por completo a lesão. No anátomo tinha musculatura representada não invadida. Eu acho que nesse cenário atual, a gente pode discutir se ele já tem condição de fazer direto algum tratamento local, tipo BCG, que a gente não tem disponível, ou gencitabina. Mas se a instituição
não estiver conseguindo hospitalizar esses pacientes. Se tiver com problema de centro cirúrgico, disponibilidade de leito, falta de EPIs ou qualquer coisa desse tipo. O clássico, convencional nessa situação é se fazer a RRTU, porque a gente sabe que uma porcentagem relativamente grande desses pacientes, em algumas séries até 50% deles, podem estar subestadiados e numa RRTU, principalmente se essa RRTU, essa primeira RTU não tiver sido feita pelo colega, se ele achar que ficou doença residual, se não tiver musculatura representada, então até 50% dos casos podem ter aí um upstage nessa nova RTU. Então, acho que depende. Depende de quem fez, depende dos resultados, depende da situação do hospital. Vamos passar, se puder colocar de novo a tabela, a gente tem algumas perguntas agora de câncer de próstata. Então, pensando agora em câncer de próstata, tem uma pergunta aqui, paciente com tumor de próstata de médio e alto risco, opera agora ou aguardar? Eu só vou colocar aqui, antes do Marcelo responder para a gente, de novo, né, no grupo italiano, se vocês veem a tabela aí, a última linha é câncer de próstata, alto risco, localmente avançado, sem indicação de rádio, prostatite, dissecção linfonodal pélvica, e nesse caso que foi mandado, Marcelo, qual que seria a tua sugestão, a tua opinião? Em próstata, eu acho que as respostas são relativamente mais fáceis do que em bexiga, por incrível que pareça. Virtualmente todos os casos de câncer de próstata podem ser postergados. Virtualmente todos, de câncer de próstata localizado. Então, baixo risco e muito baixo risco, se a gente já tem evidência suficiente para indicar active surveillance, vigilância ativa, agora mais do que nunca isso deve ser considerado. Para pacientes de risco intermediário, de favorável, também a gente tem evidência de que a vigilância ativa pode ser empregada. E para pacientes de risco intermediário desfavorável e tumores de alto risco, existem alguns trabalhos publicados, um trabalho, inclusive, do Moffitt Cancer Center, de acho que 2 anos atrás, mostrando que esperar até 6 meses não traz, em 15 anos, piora de recidiva bioquímica, quem diria de mortalidade. Então, eu acho que praticamente todos os casos de câncer de próstata podem esperar por enquanto, a não ser aqueles talvez de muito alto risco, em que talvez a gente possa considerar uma terapia hormonal para depois fazer uma radioterapia. Isso precisa ser discutido com os pacientes, mas eu acho que câncer de próstata, virtualmente todos podem esperar. Benedito, alguma consideração no próstata inicial? Eu concordo muito com o que o Marcelo falou. Acho que a gente está tendo precauções, né, de acordo com o risco da doença, sem dúvida, mas acho que a abordagem de talvez começar um tratamento hormonal, né, durante esse período é bastante razoável em alguns casos. E também eu acho que aí entra a questão realmente da situação local, né, com a disponibilidade de leito, para cirurgia, tudo que já foi dito. Eu acho que eu concordo que é bem diferente de uma situação na qual você tem uma doença sistêmica ativa, que tem talvez até um intuito curativo, como no caso anterior que foi discutido de bexiga. Pensando em doença metastática, câncer de próstata, pacientes que tiveram aí ou que vão fazer a primeira linha, que tem um alto volume de doença, precisa de uma resposta clínica, aquele grupo de pacientes que pode ser até um neuroendócrino que não escapa muito da químio. Esse eu acho que não tem o que dizer, né? A gente vai ter que abrir mão do Docetaxel e usar o esquema com quimioterapia. Vocês concordam? Eu acho que... Diga, Benedito, desculpa. Não, por favor, André, fale, depois eu... Eu acho que assim, eu avalio muito, né? Acho que, de maneira geral, a gente foge da quimioterapia nesse cenário. Apesar de a gente não ter os dados de pacientes com diferenciação neuroendócrina ser um grande problema, mas se o paciente não tivesse uma dissociação do caso, de repente um PSA baixo, não só a diferenciação neuroendócrina, mas se ele tem um PSA muito baixo, com muita doença, os critérios da Ana Aparicio, que ela usa de doença mais avançada, de variantes anaplásicas, então, doença óssea predominantemente lítica, uma doença visceral, uma não correlação entre o PSA e o volume de doença, algumas coisas assim, com o componente neuroendócrino, eu acho que eu estaria mais, não digo tranquilo, porque eu não estaria tranquilo em usar quimioterapia, mas tudo bem usar quimioterapia com todos os cuidados,
inclusive que a gente passou e falou lá atrás sobre a quimioterapia em bexiga. Mas se fosse só uma diferenciação neuroendócrina, o PSA do paciente é alto, assim por diante, eu mesmo neste cenário, apesar de discutível, eu iria para algum novo agente hormonal. E eu vou além. A gente conhece pouco de coronavírus, a gente tem um monte de catado de informações, na verdade, e assim, o comportamento, inclusive, do que é publicado, e a gente também não sabe a qualidade da publicação desse dado chinês, e o que vem passando pela Itália, e o que a gente consegue vivenciar hoje um pouco aqui no Brasil, eventualmente que a gente está vendo nos Estados Unidos, o comportamento é muito diferente. Se a gente vê o número de pacientes, por exemplo, jovens internados em UTI, uma série de outras coisas, é um pouco, parece que diferente do que a gente tinha lá. Então, a minha preferência é essa, e apesar de ser uma dose muito ínfima, por exemplo, do uso de abiraterona, o uso de corticoide com abiraterona, já que a gente tem a opção de usar, por exemplo, enzalutamida nesse cenário, eu ficaria muito confortável de, entre escolha, inclusive entre os novos agentes hormonais, usar um novo agente hormonal que eu tenho menos impacto em relação ao descontrole pressórico, que a enzalutamida tem um pouco menos impacto do que a abiraterona, e também não usar o corticoide. Então, esse talvez até o cenário como eu enxergo um pouquinho o momento desse paciente. Aqui eu acho que o colega colocou neuroendócrino e o PSA baixo mesmo. Acho que esse é o caso de mais para químio, talvez, né? Mas concordo com o Andrei, a gente tem que pesar muito essa questão. E esse ponto que você colocou do corticoide é importante. A gente tem visto nos estudos de COVID, independente da doença de base do paciente em uso de corticoide, ou até os pacientes graves que se tentou usar corticoide para minimizar a complicação e o tempo de ventilação, aumenta o risco de co-infecção, né, infecção bacteriana durante o período da UTI. Então, até esse ponto também tem sido muito avaliado. Benedito, você tem visto, tem discutido essa conduta também, avaliar o uso de qual droga anti-hormonal aí, de acordo com indicação ou não de corticoterapia, o adjuvante? Pronto, Marcelo. Eu acho que a questão do corticoide a gente tem realmente discutido, certo? E sempre volto para o que é que a gente considera uma dose imunossupressiva, né? A questão da abiraterona, quando algumas pessoas usam 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, ou 5, 2 vezes ao dia, a gente se sente confortável de que isso talvez não vá comprometer tanto o risco do paciente no cenário de uma infecção viral, o que talvez contrabalanceia com o risco da quimioterapia, né? Eu acho que tem casos claros de indicação de quimioterapia que você tem que prosseguir para maximizar o benefício, mas também eu acho que a gente tem que lembrar que, na verdade, esses pacientes, a maioria deles vão passar por uma sequência de tratamento. Então, na verdade, o que se vê, você ter um percurso mais conservador, na verdade, você está só mudando, muitas vezes, a sequência. Então, isso pode ter um impacto também no desfecho. Mas a questão do corticoide, propriamente, a gente não tem tido tanta restrição. Um aspecto que a gente discute bastante é numa eventualidade de neutropenia febril, né? Para onde aquele paciente vai, em que cenário ele vai ser internado. Eu acho que esse é um ponto importante. Se a gente tem a segurança de que ele vai estar numa enfermaria de oncologia, né, separado de uma enfermaria de Covid-19, então isso nos dá mais segurança, embora aquele risco seja pequeno, mas eu acho que isso é um ponto importante também de lembrar. Exato. Sabe uma coisa legal, Marcelo? O vírus, o Covid-19, ele não usa apenas a proteína da enzima conversora de angiotensina para invadir a célula tumoral, né? Ele usa também o TMPRSS2. O TMPRSS2 é uma proteína que muitas vezes tem a sua alteração, principalmente no homem, tem toda uma relação com o receptor de andrógeno, inclusive quando ele tem lá uma fusão, ele acaba tendo um prognóstico diferente e pode responder mais anti-andrógeno, assim por diante. E a gente está esperando esses dados para entender, mas é engraçado que, eventualmente, se você bloquear essa via do TMPRSS2, o quanto discutível é isso que pode minimizar ou diminuir o risco de infecção. Nós temos discutido muito isso em Twitter, na verdade, com colegas de vários locais. Por que a gente não vai começar a avaliar esse ponto, né? Então, o TMPRSS2 pode ter esse tipo de relação, porque ele facilita, ele ajuda a invasão do Covid na célula. Não sei se, Benedito, vocês têm visto um pouquinho isso discutido. É muita ciência e pouca prática, mas até que ponto isso não vale a pena? Mas é um ponto muito relevante. Você está exatamente levantando que, na verdade, já estão sendo iniciados estudos clínicos em Hopkins, por exemplo, um grupo
a Tamara Motan, está iniciando um estudo clínico, tentando avaliar o papel de deprivação de andrógeno nessa questão da infecção em pacientes que pode ter um papel. Pode até justificar a incidência ser maior no homem do que na mulher, né? Exatamente. Se você tem alguns mapas sugerindo que a distribuição de calvície, por exemplo, tem sido associada com menos distribuição do maior índice de casos de Covid, né? Então, tem muitas questões em aberto, mas sem dúvida a gente vai escutar falar sobre isso nos próximos 6 a 8 meses. E eu acho que, indo para esse ponto ainda de novidades, Benedito, e você é uma pessoa que estuda muito isso e está muito ligada aos inibidores de PARP no câncer de próstata, né? Então, pacientes que teriam indicação de utilizar o olaparib, alguma preocupação adicional no uso dessa droga, né, nos riscos aí do Covid-19? Nesse cenário, é uma droga a gente considera muito segura. Lógico que requer o monitoramento hematológico, né, para ter certeza da imunossupressão. E aí, quando você começa, uma coisa que a gente está explorando bastante, por exemplo, para minimizar as visitas dos pacientes aos laboratórios, a vinda ao ambulatório, como a gente pode minimizar esse monitoramento? A gente tem explorado, inclusive, estratégias para coletar sangue em domicílio, mas é um ponto importante porque não só pela segurança do tratamento, mas também a sua decisão de avaliar a presença das mutações, talvez precocemente, né? Quando você talvez adiaria essa avaliação para uma progressão após a primeira linha, talvez você tente avaliar isso logo no começo para já ter em mãos uma possível segunda linha de tratamento, se necessário. E voltando um pouco para a parte de cirurgia, Marcelo, como é que está pacientes que estão fazendo, por exemplo, manutenção com gemcitabina intravesical? Qual que é o momento de avaliação de cistoscopia de controle? Se isso, né, por conta do Covid, você tem mudado a prática de timing para avaliar? Como é que tem sido isso? É uma das perguntas dos colegas aqui. Tenho. De modo geral, principalmente pacientes de risco intermediário, eu tenho sido um pouquinho mais... pegado um pouquinho mais leve nessa rigorosidade das cistoscopias de controle. Lembrar que a gente, teoricamente, faria a cada 3 meses no primeiro ano. Esses pacientes fazem a gemcitabina durante um ano, provavelmente são doses mensais, depois que fazem a indução. Na manutenção, eles fazem doses mensais, a gente faria a cistoscopia a cada 3 meses. Eu tenho proposto para os pacientes estender um pouquinho esse prazo para fazer ou 3 ou 2 cistoscopias durante o ano. Então, a cada 4 meses ou eventualmente até a cada 6 meses, mas isso depende também da agressividade do tumor inicial. E alguma comentário, observação quanto ao tipo de cirurgia? Uma das perguntas aqui é, caso indicado o procedimento cirúrgico, como é que estão indicando a via de acesso? Cirurgia aberta versus laparoscópica, robótica? Alguma orientação específica para isso? Sim, eu acho que depois de muito tempo, hoje eu fiz uma teleconsulta com um paciente de fora de São Paulo, que provavelmente também, assim como nós, está lendo tudo a respeito de Covid. Ele tem um câncer de rim e ele quer fazer cirurgia aberta. E eu acho que ele tem razão. A gente tem algumas indicações de que a fumaça que fica no gás pode conter partículas do vírus e, eventualmente, isso pode ser uma forma de disseminação da doença. Então, eventualmente, se uma cirurgia robótica ou laparoscópica for indicada, é sempre importante a gente reduzir a potência do bisturi elétrico para gerar o menos fumaça possível, se possível, usar bisturi bipolar, que gera menos fumaça ainda. Se for fazer uma cirurgia, então, minimamente invasiva, usar pressões intraabdominais de gás, pressões baixas, cuidado na descompressão quando abrir os trocáteres ou quando tirar os trocáteres, porque isso também pode fazer espirrar essa fumaça e ser um potencial fonte de contaminação. E, se possível, sempre que possível, usar aqueles dispositivos que mantenham tanto a insuflação quanto a aspiração contínuas e evitem esse tipo de Mais uma pergunta cirúrgica, Marcelo, aproveitando
teus pontos. Paciente de 80 anos, tumor renal de 6 centímetros, rígido. Opero agora ou espero? A gente não tem detalhes de como... Ele está rígido, né? A idade talvez seja o principal fator de risco pensando no COVID. Opera agora ou espera? Qual que seria a tua mensagem aí nesse caso? Esse paciente é um PT1B, né? Pelo que eu entendi, é um tumor localizado no rim de 6 centímetros. Sim. E acho que esses casos, junto com os T2, são os que dão maior dificuldade para a gente escolher a conduta. Então, acho que falando de rim um pouco de maneira geral, a minha conduta tem sido assim. Pacientes T1A, via de regra, vigilância ativa, a gente pode postergar eventualmente a cirurgia, quer seja uma nefrectomia parcial ou uma terapia ablativa, pelo tempo necessário. Tem bastante evidência de que é seguro fazer essa vigilância ativa nesses tumores. Para pacientes T3 ou T4, é cirurgia na grande maioria dos casos, porque a gente sabe que muitas vezes esse tumor pode ter um crescimento mais rápido, pode vir a trazer sangramento, sintomas, etc. Então, cirurgia. Pacientes T1B e T2, a gente tem uma dificuldade, acho que a gente tem que analisar caso a caso. Eu tenderia a operar esse paciente com tumor de 6 centímetros, que é um tumor relativamente grande. E uma última de cirúrgica, depois temos algumas de terapia sistêmica. Alguma orientação ou opinião sobre realizar linfadenectomia inguinal em paciente com SEC de pênis submetido à penectomia parcial? Um AP da peça é um PT3, margens livres e invasão linfovascular. Então, linfadené inguinal? Acho que sim. Esse é um paciente de risco. Esse é um paciente que merece ser estadiado da melhor maneira possível. Eu tenderia a fazer a linfadené inguinal, sim. O grupo italiano também, naquela tabela que eu adaptei, que está aberto pela Minerva Cirúrgica Italiana, o texto é todo em inglês e está aberto, acesso aberto. Eles também recomendam fazer para tumores de pênis, dada a agressividade. Pensando no tratamento sistêmico, Andrei e Benedito, paciente que está usando pembrolizumab e indo bem, alguma mudança, alguma recomendação? Muda a dose, espaçar? Como é que vocês estão fazendo com imunoterapia nesses casos? Eu posso... Aqui a gente está ainda mantendo o mesmo intervalo, Marcelo. E alguns pacientes que estão recebendo nivolumab a cada 2 semanas, esse sim, a gente está tentando postergar para mudar a dose para cada 4 semanas, mas nos outros, desde que estejam estáveis, a gente mantém. A gente está tentando ter um pouco mais de contato com esses pacientes entre as visitas, para tentar monitorar novos sinais. E Andrei, como é que está aqui no Brasil? Eu divido o paciente, se é um paciente está começando o tratamento, o paciente já está há um tempo. Se é um paciente está começando, acho que 3 semanas é justo, exatamente para esse contato. Se é um paciente que já está há mais tempo, tenho passado a 6 semanas para esses pacientes, pembrolizumab, e 4 semanas o nivolumab. A grande preocupação aqui, o que a gente pode pensar é, dependendo do quantos pacientes tem e qual tipo de resposta, se a gente pode parar esse tratamento. Então, será que se ele tiver 6 meses de resposta completa e for um câncer de bexiga, eu não posso parar esse tratamento? Acho que esse é um ponto muito importante. E o outro ponto, trazendo para a ciência de novo, é exatamente isso, né? Um mecanismo de escape dos coronavírus, de maneira geral, é aumento de interferon gama e aumento de expressão de PD1 e PDL1. Então, a gente pode discutir até que ponto o uso de um anti-PD1, um anti-PDL1, você diminui o risco de infecção ou você debela o vírus mais rápido. Existem alguns dados mostrando que eventualmente isso pode acontecer. Claro, isso tudo pesquisa básica, mas eventualmente você pode. Por outro lado, existem alguns dados mostrando o risco que você pode ter de uma toxicidade maior. Uma vez que você tem um aumento de expressão ou não, você pode ter uma toxicidade maior, sem contar o medo da pneumonite, que eventualmente pode acontecer, né? Então, paciente bem há muito tempo, eu tenho espaçado, feito teleconsulta e faz a cada 6 semanas ou 4. Paciente começo ainda faz a cada 3, pacientes com resposta completa 6 meses sustentado, eu tenho discutido caso a caso de parar o tratamento. E eu acho que um ponto importante, a gente tem visto isso em todos os tipos de tumor, principalmente, claro, o paciente com doença metastática. O Benedito trabalha muito com pesquisa clínica e a gente tem protocolos para seguir, né, com intervalos muito bem definidos de imagem e tudo mais. Para paciente na prática clínica, não precisa ter um protocolo tão rígido de acompanhamento e até de avaliação, né? Às vezes o paciente tem
uma progressão discreta, está indo bem, está assintomático, a gente manter a terapia em alguns tipos de tumor, a gente acaba mantendo por mais um tempo com o paciente com oligoprogressão. Andrei, você tem feito isso também, reduzido um pouco, espaçado um pouco as avaliações de resposta? Está começando a incorporar isso na tua prática? Tenho. Alguns tumores eu respeito um pouco mais. Tumor de bexiga e imunoterapia. A imunoterapia que a gente usa aí em segunda linha, ela não é assim um game changer, igual a gente tem, por exemplo, para rim, pulmão ou alguns outros tumores. Então, o paciente está no início de tratamento de bexiga, eu respeito um pouco mais esse tipo de segmento. Em geral, o paciente mais frágil, o paciente já está em segunda linha, ou primeira linha, que é inelegível, PDL1 positivo, né? Eu procuro tentar manter um pouco mais próximo essa avaliação, mas de maneira geral, sim, tenho sido mais permissivo em qualquer tratamento que eu tenho feito com esses pacientes em relação a repetir imagem, diminuir o contato desse paciente com serviços e assim por diante. Alguma consideração, Benedito? Não, eu concordo. Nos pacientes fora de protocolo é exatamente isso. Eu acho que é o julgamento clínico e tentar espaçar as visitas, as avaliações, desde que não há uma óbvia razão para você precipitar a mudança de tratamento ou imagem mais precoce. O impacto na pesquisa clínica tem sido muito grande, como você pode imaginar, desde pequenos aspectos como os intervalos das avaliações a outros aspectos de conduta de estudo clínico que a gente pode discutir um pouco mais. Eu acho que um ponto que foi perguntado também, voltando para os corticoides, é o uso de corticoide para controle de reação imunomediada, né, em tempos de Covid-19. Eu queria ouvir do Andrei e do Benedito, até dar a minha opinião, acho que dependendo do risco, né, da complicação, do efeito colateral imunomediado, a gente tem que abrir mão do corticoide e o benefício vai ser maior do que o risco, né? Eu queria ouvir se vocês também têm seguido a mesma linha nesse sentido de controlar efeito colateral imunomediado com o uso de corticoide quando indicado. Sim, eu tenho feito, Marcelo. Eu vou te falar que, felizmente, no último mês e pouco, eu não tive um grande problema novo de paciente em imunoterapia, felizmente, mas eu não tenho dúvida que, quando eu estiver de frente a isso, sim, quando a gente tiver que colocar, a gente vai encarar. O medo vai ser quando você vier uma pneumonite. O que é essa pneumonite? Se você está tratando o coronavírus e dando corticóide, ou se você está vendo... Então, uma preocupação muito grande é essa, mas, de maneira geral, sim, não tem muito como fugir. Marcelo, Benê, mesma coisa? Não, exatamente. Eu acho que daí a importância do contato frequente com o paciente para você tentar identificar qualquer sintoma precocemente, né? Para tentar julgar se você realmente precisa ou não e caso seja necessário, você minimizar a duração do corticoide. Eu acho que o impacto maior dessa discussão vai ser naquela decisão de fazer combinação de pirepelimab com nivolumab, né? Que Acho que a mensagem talvez seja... A gente estava muito flexível, né? Antes do Covid-19, você mantinha o corticoide, vai tirando com mais tempo, mas agora ter o paciente mais na mão e reduzir o quanto antes, quando tiver segurança para reduzir. Marcelo, mais uma pergunta aqui. Um paciente com câncer de próstata Gleason 9, T3B, uma lesão de 2,3 centímetros. Não tenho a idade aqui, não tenho dados dessa questão do paciente. Valeria a pena esperar uns 2 meses ou propor uma cirurgia aberta nesse momento? Bom, esse é um paciente que a gente tem recentemente optado por fazer a terapia multimodal, começando pela cirurgia. A gente sabe que muito provavelmente esse paciente vai precisar de outras opções terapêuticas, complementar o tratamento com rádio, talvez com hormônio. Mas a gente sabe que também, classicamente, esses pacientes respondem bem a hormonioterapia de longa duração mais radioterapia. Eu acho que eu tenderia, nesse cenário de COVID, a optar por essa situação. Hormonioterapia e depois radioterapia e mantendo o hormônio por 3 anos. Marcelo, acho que o ponto importante que a gente tem aqui, ambos os Marcelos, a gente tem os dados de deprivação androgênica para tentar reduzir margem, responder tumor e tal, que a gente sabe que basicamente ajuda um pouquinho, mas isso muda o desfecho. Mas, por outro lado, se há uma preocupação muito grande com isso, são 8 meses, 9 meses de tratamento. Então, por outro lado, se há uma preocupação, acho que a gente não precisaria nem pensar em não fazer uma trimodalidade nesse primeiro momento. Eu ficaria muitíssimo confortável em de começar um bloqueio androgênico apenas para esse paciente, e daqui a alguns meses, de acordo com a situação que a gente vai ter no país, até voltar a discutir e fazer uma prostatectomia radical e eventualmente discutir ou não radioterapia,
ou fazer, lógico, a radioterapia até com um fracionamento um pouquinho menor, se for o caso. Tal. Então, assim, eu ficaria muito tranquilo no paciente, até mesmo de alto risco, e se há uma ansiedade, talvez, da nossa parte médica ou do paciente, começa o bloqueio androgênico. Você tem alguns meses para discutir se você vai fazer o tratamento local com cirurgia ou com radioterapia. Então, acho que esse é um ponto muito... O próstata, talvez, é o que deixa a gente mais tranquilo. E volta lá ao Tempers True, que a gente falou um pouquinho antes. Né? De repente, a gente ainda protege esse paciente de pegar coronavírus. E teve até uma pergunta de outro colega, mas que vem de encontro com essa. A pergunta é se o PET, se o PSMA ajudaria a decidir quais pacientes de alto risco se beneficiariam de cirurgia upfront. Será que usaria essa tecnologia para tentar definir isso nesse momento? Bom, aí a gente vai entrar numa discussão importante. Aqui em São Paulo, a gente tem, para pacientes de alto risco, sim, utilizado o PET, PSMA como um estadiamento primário. Difícil dizer o quanto isso ajudaria ou não na decisão de cirurgia. Eu acho que isso ajuda muito mais a gente a saber a extensão da linfadenectomia mais do que qualquer outra coisa. Eu concordo com o Andrei. Eu acho que esses pacientes provavelmente vão se beneficiar de hormonioterapia e aí depois radioterapia ou cirurgia, se for o caso, se esse paciente realmente desejar essa modalidade terapêutica. Eu acho que o uso do PET não muda dependendo do cenário COVID ou não. Eu, pessoalmente, sou fã do PET, eu acho que ele é uma arma que a gente vai usar cada vez mais e que ele é capaz de mudar a conduta. Mas eu acho que ele não influencia na decisão de tratar por cirurgia ou não nesse momento. Benê, você que foi membro do painel do NCCN de tumores geniturinários, eu sei que em Chicago é by the book, follow the guideline. O que você, nessas situações, o que você tem visto aí? Ou recomendaria? Eu acho que o ganho incremental no processo de decisão do resultado do PET, ele sempre adiciona, eu acho que não há dúvida, tá certo? Mas eu acho que nesse cenário atual, de que há um temor em relação à situação em poucos meses, 1 ou 2 meses em relação à possibilidade cirúrgica, é perfeitamente razoável começar o bloqueio androgênico, como foi mencionado, e dar seguimento. Eu acho que o PET, nesse momento, eu também não vejo como um grande divisor de águas, apesar de todos os benefícios que conhecemos. Estamos acabando já as nossas perguntas, na verdade a sessão, porque as perguntas aqui, eu estou selecionando algumas que estão muito parecidas. Tá? Tem uma pergunta aqui de bexiga localmente avançada. Quimioterapia rádio é uma opção? Andrei, você pode, junto com o Marcelo, aí responder. Sim, totalmente. Eu acho que é uma super opção, comentei no início. Eu hoje considero cada vez mais trimodalidade para esses pacientes. A gente sabe qual é o paciente ideal, ausência de nefrose, T2, a localização da lesão, uma RTU bem feita, tem uma série de potenciais melhores prognósticos, mas eu considero o paciente hoje T3 e assim por diante, né? Então, acho que sim, trimodalidade tem, e eu vou até além, e vou provocar aqui a fúria dos urologistas. O Marcelo, a gente trabalha relativamente perto, a gente sabe, eu sou muito a favor dos procedimentos cirúrgicos, mas nesse momento, inclusive, até por preservação do cirurgião e da equipe, porque a gente viu o risco de infecção que a gente tem tido cada vez mais agora com os cirurgiões operando casos assintomáticos e tal, então esses cuidados são importantes. Na doença recidivada, T1, carcinoma in situ de altíssimo risco, que não respondeu, ou que recidivou 1 ano antes, que tem aquele paciente que hoje claramente se discute uma cistectomia precoce, tem um trabalho pequeno e alguns outros trabalhos mostrando que talvez, mesmo esse cenário PT1 recidivo assim, você fazer trimodalidade também é bom, e você posterga um pouco a cirurgia. Então, se o teu momento hospitalar, a tua UTI está lotada, você não tem condição nenhuma, até nesse paciente com doença não músculo-invasiva, você pode discutir pelo seu problema local de UTI. Eu vou ser obrigado a concordar com o Andrei. Eu acho que aqui não... Assim, a nossa conduta para esses pacientes é cistectomia. A gente está acostumado com isso, mas cada vez mais a gente tem literatura que embasa a utilização da trimodalidade com resultados bastante bons e às vezes semelhantes à cistectomia. Eu não vejo problema nenhum nisso e eu concordo com o Andrei. Mesmo utilizando tudo que a gente tem de melhor
protocolo ERAS para diminuir tempo de internação, etc. A cistectomia é uma cirurgia potencialmente muito mórbida, né? O tempo médio de internação de cistectomia em serviços de excelência é 7 dias. Esses pacientes invariavelmente vão para a UTI, ficam 1, 2 dias. É muito complicado a gente gastar, entre aspas, esses leitos, vendo o que está acontecendo em Nova York, por exemplo, onde não tem leito para mais nada a não ser Covid. Então, de novo, eu acho que se a gente realmente puder diminuir a exposição da equipe cirúrgica, diminuir a exposição do paciente, diminuir consumo de leitos, de respiradores, de UTI, enfim, eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar nesse tipo de opção. Eu posso só mencionar um detalhe, Marcelo? Eu concordo com os dois, sem dúvida. E a trimodalidade tem seu papel muito bem definido, né, com todos os benefícios que a gente já bem conhece. Uma questão que a gente tem enfrentado aqui em algumas circunstâncias, na verdade, é o que pode ser única, mas é a questão da exposição do paciente à radioterapia, as visitas múltiplas, né, o deslocamento, o ambiente na clínica de radioterapia. Será que aquele paciente não vai estar mais exposto do que se precisar de deslocamento também à clínica oncológica para receber a quimioterapia? Então, é difícil a gente colocar isso, né, mensurar essa exposição global do paciente em comparação a, por exemplo, a estadia hospitalar numa equipe, né, que inclui UTI, enfermaria e tudo, mas Eu acho que, na verdade, eu não concordo com você. Eu acho que essa resposta a gente não tem. É muito difícil saber se é melhor o paciente ficar uma semana internado ou ir alguns dias durante a semana ou durante algum mês no hospital, ficando períodos curtos. Eu acho que ninguém sabe essa resposta. Eu acho que o problema da trimodalidade no Brasil, de modo geral, independe da época Covid ou não. Eu acho que ter essa multidisciplinaridade, com um contato próximo do radioterapeuta, do oncologista e do urologista, é complexo, principalmente no SUS, para a gente não perder o timing correto de cada uma das ações. Então, eu acho que o problema maior da trimodalidade é esse. Eu vejo que a cirurgia, defendendo aqui a trimodalidade num cenário adequado, o Marcelo comentou muito legal, e o Benedito falou um pouquinho sobre o medo. Você consegue fazer em poucas frações. Em 20 frações você trata o paciente com câncer de bexiga. Mas tem um ponto, otimizar os recursos e os insumos. Então, eu ponho muito isso hoje, não só pelo fato do resultado de eficácia final, a dificuldade de fazer, o risco da equipe, não só isso, como também os recursos. Talvez você tirando o paciente daquele uma semana, 10 dias de uma UTI ou de uma reinternação, você está dando um leito para um paciente COVID. Então, a grande importância de você fazer hoje, a gente não sabe quem vai ter menos infecção, aquele que visita o hospital várias vezes, a clínica oncológica várias vezes, ou que interna uma semana, 10 dias, mas a gente, pelo menos um ponto com certeza a gente está fazendo é reduzindo o insumo e o uso do leito de terapia intensiva, que acho que esse é um ponto importante. Sem dúvida. A gente vai finalizar, eu vou passar mais alguns slides para ver teve várias perguntas de questões gerais, alguns casos a gente não conseguiu responder. Eu acredito que o geral a gente conseguiu mostrar bem o quanto que a Covid-19 veio para mudar, em muitos casos, a prática. Nós não falamos de câncer de testículo. Eu até vou perguntar para vocês rapidamente, e a gente vê, se você pode colocar para a gente, por favor, a tabela do grupo italiano. Se a gente observar, né, para câncer de testículo, do ponto de vista cirúrgico não muda e do ponto de vista sistêmico também não deve mudar, né? Que eu ouvi o Andrei, se concorda, e o Benedito, porque altas taxas de cura, pacientes na maioria das vezes adultos jovens, a gente tem que fazer o máximo para esses pacientes. Vocês concordam? Sem dúvida, Marcelo. É um ambiente curativo, então todos os esforços têm que ser, né, trazidos para o paciente, sem dúvida. Pode passar o próximo. Eu faço só 2 comentários, Marcelo. Estádio 1, eu reforçaria vigilância independente do tipo no cenário atual. A gente sabe que o resgate depois vai bem. E se eu fosse fazer algum esquema que eu precisasse de 3 drogas, pacientes de alto risco, paciente estádio 3, eu daria preferência ao esquema VIP ao invés de PEB, utilizando, claro, fatores estimulantes de colônia, para evitar o uso de bleomicina e algum risco de toxicidade pulmonar. Então, a única recomendação que eu faria era a troca de PEB por VIP. A gente tem um estudo comparando os dois. E aqui, só para passar rapidamente,
aqui também do grupo urológico, mas aqui biópsia, só para a gente, de novo, isso vai ficar disponibilizada a apresentação e as discussões na plataforma do Diálogo Roche e também no OnConnection. E aqui a gente vê, né, a questão de biópsia de próstata, discussão de adiar, dependendo do caso, cistoscopia flexível, né? A gente discutiu um pouco sobre isso. Eu acho que biópsia... Desculpa te interromper. Pode falar, Marcelo. Biópsia de próstata é importante, só uma consideração. Apesar de ter alguns estudos mais recentes mostrando que talvez o Covid seja transmissível por urina, o principal estudo que avaliou isso é um estudo de Hong Kong, em que nenhum caso teve urina positiva. Por outro lado, praticamente 100% dos pacientes têm vírus nas fezes. Então, para os colegas que realizam biópsia de próstata, se eventualmente julgar que é um caso inadiável, muito cuidado com proteção de toda a equipe por causa das fezes. Excelente. Pode passar ao próximo. Isso aqui que eu queria chegar. A gente teve várias perguntas sobre isso também, e eu acho que é um ponto que todo webinar que a gente tem feito tem se perguntado. Tá? E nesse momento, a gente fala de teste para testar para o SARS-CoV-2, a gente sabe da escassez de teste, toda essa discussão que tem sido levantada, mas uma das perguntas que mais aparece é essa. Inclusive, o próprio grupo italiano, diante de tudo que eles estão passando, eles colocam essa recomendação, né, de que todo paciente submetido à cirurgia seja testado no pré-operatório com amostra nasofaríngea para SARS-CoV-2. Vejam, eles estão passando por uma situação diferente da nossa. Mas dentro da nossa realidade, Marcelo, essa questão de time também está muito discutida em vários artigos. O grupo francês também publicou agora recentemente a preocupação de as anestesistas que estão na linha de frente pegando cirurgiões. Então, eles implementando o time de cirurgia que utiliza a mesma sala cirúrgica e a anestesia dedicada. Um grupo de anestesia que só cuida dos pacientes não COVID. Né? Então, olha a situação que eles estão colocando. Dentro desse contexto Brasil, você imaginando pacientes, talvez selecionando pacientes de mais risco, idade, comorbidades, que precisem de uma cirurgia, vocês veem aí um espaço, uma necessidade para fazer teste pré-operatório, aqueles que não têm diagnóstico, não têm sintomas respiratórios, fazer um teste para SARS-CoV-2 antes da cirurgia? Eu acho que esse é o cenário ideal, mas eu acho que foge muito da nossa realidade. Infelizmente, eu acho que a gente não tem perna, não tem kit suficiente, a gente não vai conseguir implementar esse tipo de conduta, pelo menos por enquanto. Eu acho que medidas do hospital específicas, como, por exemplo, uma sala cirúrgica específica para pacientes positivos, proteção de EPIs, treinamento específico para os anestesistas e para a equipe cirúrgica, de paramentação, desparamentação, acho que tudo isso é fundamental e eu acho que isso é acessível. Eu acho que o teste do paciente assintomático que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva no Brasil, por enquanto eu acho que é inviável, infelizmente. Benedito, como é que está aí essa discussão? Os recursos são limitados em todo canto hoje em dia, né? Acho que a nossa noção de mudou bastante, está mudando a cada dia. Mesmo aqui, eu acho que isso vai ser um grande desafio, limitar as equipes para uma Covid positiva e negativa, né? A gente tem um esforço ativo hoje em separar as enfermarias, os grupos cirúrgicos e de UTI, sem dúvida. A questão importantíssima do teste antes do tratamento tem sido discutido. O único grupo de pacientes na oncologia que a gente está considerando isso são os pacientes com leucemia aguda, que vão ser submetidos a tratamento. Esse daí, o grupo da doença infecciosa está bem envolvido e testando esses pacientes antes, mas nenhum outro paciente está sendo testado de rotina antes de começar a quimioterapia, não. E eu acho que todos nós vamos enfrentar desafios com recursos, né, para tentar modelar essa estrutura. Excelente. Andrei, mais alguma consideração? Não, só que a proteção da equipe também, né? Acho que o cenário ideal seja esse, proteger o paciente e a equipe também. Vocês estão todos usando máscaras, mesmo em atendimento de pacientes assintomáticos? Como é que está? Porque a gente, de novo, a gente mudou, né? No Sírio a gente mudou a conduta da semana passada para cá.
Hoje, todos os pacientes são atendidos com máscara cirúrgica, independente, eu estou falando no consultório, independente se ele está sintomático ou não. E, claro, o médico sintomático nem atende, é só por teleatendimento. Mas a máscara cirúrgica hoje já é rotina dentro do hospital. E toda pessoa que chega no hospital está sendo rastreada, triada. Se tiver sintoma respiratório, não entra no hospital. E quem está entrando recebe uma máscara para entrar e para participar da consulta, para fazer o exame. Vocês estão também nas suas instituições, no Einstein, com essa rotina e com essa conduta? Sim, no Einstein, Marcelo, a gente tem feito isso, já há alguns dias mudou. Eu acho que a máscara, apesar de entrar em diversas discussões, eu acho que ela é importante. Nós vamos ter um problema grave de insumo, mais uma vez, então a gente vai estar usando agora, a gente não sabe como vai ser daqui a um mês. Mas sim, no Einstein mudou, nós, toda a equipe, os pacientes, as empresas estão usando. Saiu um editorial ontem no New England falando sobre os benefícios do uso da máscara no ambiente intra-hospitalar. Acho que é bastante interessante. Ele também levanta potenciais problemas que isso pode trazer, como uma sensação de proteção, etc. Mas eu acho que é importante, sim, esse uso contínuo da máscara por todas as pessoas que estão frequentando o ambiente hospitalar. Nós estamos também utilizando a máscara universal para todo mundo que está atendendo, pacientes, né, que estejam assintomáticos, né, eles não utilizam a máscara, mas todos os profissionais de saúde. Um ponto importante que eu acho que a gente não pode subestimar é a atenção às superfícies, né, nos consultórios, nas clínicas, a limpeza, a manutenção nesses locais que a gente sempre tem contato, até, né, a vestimenta e estetoscópio, e todos esses detalhes. Eu acho que a máscara, sem dúvida, é fundamental, mas eu acho que a atenção também à asepsia de computadores e, né, os instrumentos dentro do consultório, muito importante. Esse é um ponto importante, higienizar todas as superfícies a cada consulta, né? A cada consulta a gente tem higienizado o consultório, a mesa, a cadeira. É uma nova rotina e a impressão que nós temos é que veio para ficar, né? E a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar, mas é algo que é por isso que a gente está discutindo tanto esses temas de câncer e Covid-19, né? A gente sabe que o paciente oncológico é um paciente de risco, muita coisa está mudando. Vocês colocaram muito bem, a gente tem que ter muito critério, né? Pesando o risco-benefício para cada caso individual, discutir bem, documentar bem isso no prontuário, o paciente entender, uma equipe multidisciplinar discutindo esses casos mais difíceis, mas fato é que a gente está mudando algumas condutas por conta do SARS-CoV-2, da pandemia do Covid-19. Eu queria agradecer imensamente vocês pela disponibilidade, excelentes discussões, e lembrar que o webinar vai ficar disponibilizado em algumas semanas na plataforma Diálogo Roche e também na plataforma OnConnection. E agradecer mais uma vez o Benedito, que está lá nos Estados Unidos, uma hora antes, se dispôs a estar com a gente hoje e a discutir, a enriquecer a discussão junto com o Andrei e com o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo e Benedito. Muito obrigado a todos, gente.